E diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Amém. A mim o fizeste. Esse texto, ele nos chama a atenção para algo poderoso que tem. Está falando de um julgamento que Jesus vai fazer, separando à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. Acho que eu até tenho escutado algumas pessoas falando, hoje em dia está complicado de falar que a direita fica um, que a esquerda fica outro, né? Questão de direita e de esquerda, mas vamos prosseguir. E ali Jesus está declarando nesse texto que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas com diversos tipos de necessidade. E eu fico observando que no tempo onde Jesus esteve conosco, quando nós olhamos os evangelhos que vão relatar as obras de Cristo aqui, o que Jesus fez enquanto esteve aqui, nós vamos ver que o ministério de Jesus, ele é pautado em sempre estar perto daqueles que tinham necessidade. Haviam leprosos que eram expulsos da cidade, não poderiam estar mais em meio da comunidade, e você vai ver que Jesus está passando fora da cidade, perto dos leprosos, curando os leprosos. Nós vamos ver que uma mulher, ela é pega num ato de adultério, e no momento que ela vai ser apedrejada à morte, porque era assim que mandava a lei naquela época, Jesus está por ali. As pessoas levam aquela mulher até Jesus. Então Jesus profere, aquela palavra: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e todos se retiraram daquele lugar. Como na semana passada nós falamos daquela mulher que estava corcunda, estava com a sua coluna corcunda, e Jesus enxerga ela no meio de toda aquela multidão e vai de encontro a ela. Ela era a necessitada daquele momento.
É o mesmo Jesus que está passando e uma multidão celebrando, mas ele consegue enxergar um homem chamado Zaqueu que necessitava ter um contato com ele, e esse, por sua vez, estava em cima de uma árvore. Jesus enxerga a necessidade de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E ao chegar na casa de Zaqueu, a vida deste é transformada, e Jesus declara: hoje veio salvação para essa casa. Nós fomos ver todos os momentos que as pessoas tiveram necessidade, e Jesus estava presente. A nossa transmissão, nossa live, ela terminaria à madrugada, na manhã do dia seguinte. Poderíamos falar dos discípulos que estão enfrentando uma tempestade no meio do mar, e Jesus vem andando sobre a água e se faz presente em meio à tempestade. Podemos falar da multidão que está faminta. Jesus, ele providencia pão e peixe para alimentar aquela multidão. Poderíamos falar de Lázaro, onde as irmãs estão aflitas e Lázaro já havia morrido, mas Jesus chega para ressuscitar a Lázaro. Poderíamos falar de tantos momentos onde Jesus se fez presente em necessidades. E o que mais nos chama a atenção é que ele diz assim, ao partir, ao subir aos céus, ele diz: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, eis que eu estarei com vocês até que tudo termine, até que este século se encerre, ou seja, até que essa fase passe, até que tudo isso que vocês estão vendo seja findado. É interessante quando nós entramos em um momento como esse de pandemia, onde muito se discute a questão do fim do mundo. O mundo vai acabar, é o fim. A pandemia, ela parece que é a trombeta que anuncia aos homens que o mundo está acabando. A ciência, ela declara que o planeta Terra, daqui a algum tempo, não terá água suficiente para a humanidade. Outros cientistas estudam que a camada de ozônio, pela degradação da natureza e a poluição que existe, o efeito estufa existente, e daqui a alguns anos nós teremos um clima muito mais quente e a população não poderá sobreviver nesse planeta devido à camada de ozônio, ao efeito estufa e tudo isso que nós já cansamos de ouvir. Existem outros pesquisadores que dizem que daqui a algum tempo não haverá alimento suficiente para alimentar toda a população na Terra. Então começa a se ter uma preocupação de como será o dia de amanhã, como já diz alguma música secular, como será o amanhã? Pergunte a quem souber. As pessoas não sabem como será o dia de amanhã. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mundo, ele não acaba. A Bíblia diz que o mundo não acaba. O que acontece é que Jesus volta. E quando Jesus volta, ele volta para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para tirar as pessoas deste mundo. E quando essa igreja ela é arrebatada, após 7 anos, Jesus volta para reinar por 1000 anos nessa terra. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, talvez a gente comece alguns estudos na terça-feira sobre isso, mas Jesus, a palavra declara que Jesus vem, arrebata, tira à força a sua igreja desta terra. E essa igreja vai passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, com o Senhor no paraíso. Enquanto isso, aqui na terra acontecerão 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio, correspondidos aos primeiros 3 anos e meio, como um período onde o anticristo vai reinar, é o período de tribulação, onde o anticristo reina, e os últimos 3 anos e meio o anticristo sai de cena e a besta começa a reinar nessa terra. Deixa eu só te alertar de uma coisa, isso não é ficção,
isso é real. Isso não é uma história que nós contamos e que poderia ser algo de ficção, como nós assistimos no cinema Os Vingadores ou um filme da Liga da Justiça, do Superman ou de qualquer super-herói. Não, essa história ela não é ficção, ela é profética, ela vai acontecer. E o que me dá a certeza de que isso vai acontecer é porque todas as promessas que estão na Bíblia, de Gênesis até algumas de Apocalipse, elas já têm se cumprido e nós temos visto o cumprimento de todas essas profecias. Então, a volta de Jesus não é uma ficção, é uma certeza e ela vai acontecer e ela está muito próxima de acontecer. Alguém me mandou uma mensagem essa semana no meu celular e me perguntando o que era tudo isso que estava acontecendo. Ele estava muito preocupado, falando, o que é isso que está acontecendo? Eu falei, isso são os princípios das dores. As dores de parto que anunciam a volta de Jesus, não o fim do mundo. Os sinais são para anunciar a volta de Jesus e não o fim. E quando uma mulher ela vai dar à luz, quando ela vai entrar em trabalho de parto, quanto mais próximo do parto está, mais aumentam as contrações, mais aumentam as dores. As contrações elas são necessárias para que o parto aconteça. E Jesus disse que a sua volta seria precedida de sinais, que seriam o princípio das dores. Então, tudo isso que acontece hoje serve para anunciar a volta de Jesus. As guerras existem há muito tempo. As doenças, elas existem há muito tempo. A Bíblia, no Antigo Testamento, já testemunhava de doenças e de enfermidades. Pandemias já existiram antes desta. Nações contra nações, reino contra reino já existem há muito tempo. Filhos contra pais e pais contra filhos, a Bíblia declara que até mesmo entre as famílias de reis já existiram coisas como essa, entre a igreja já existiu coisas como essa. Mas o que nós vemos é que não existiram como hoje. Hoje aumenta muito. Eu me lembro que quando saiu aquele caso da Suzane Richthofen, se não me engano é assim que se fala, foi uma grande comoção nacional, uma menina de uma família boa que havia orquestrado a morte dos seus pais, então todo o nosso país ficou ali chocado com aquilo. E depois de um tempo nós acostumamos com esse tipo de notícia, porque ela se tornou corriqueira e praticamente todas as semanas, se não praticamente todos os dias, nós vamos assistir ou ler algumas reportagens que falam de filhos que estão matando seus pais e pais que estão matando seus filhos. Então, há um aumento da degradação humana pela falta da palavra de Deus. Há um aumento de todas essas coisas que seriam naturais de acontecer, porque quanto mais o fim se aproxima, mais o homem se distancia de Deus. É interessante isso. Quanto mais o fim se aproxima, quanto mais a volta de Cristo se aproxima, mais o homem se distancia da palavra de Deus e da sua vontade. Eu estou falando para você que está me ouvindo agora, e você se distanciou de Jesus, se distanciou da palavra de Deus. Volte hoje, volte agora, porque Jesus está voltando. Não perca o ônibus do céu, não perca o voo que vai nos levar para os céus. Esteja pronto com a sua passagem em dia, com seu passaporte em dia, para que você possa embarcar no arrebatamento. Não brinque com a sua salvação. Jesus está voltando. Então, os sinais eles acontecem para anunciar que Jesus está voltando. E durante todo esse tempo, Jesus ele nos diz o seguinte: eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Até que isto aconteça, não se preocupe, eu estarei com vocês. E esse eu estarei com vocês de Jesus, ele tem uma importância muito grande para todos nós. Porque Jesus está declarando assim, olha,
embora eu não esteja fisicamente, mas eu estarei com vocês. Ele diz na sua palavra: é importante que eu vá para que venha o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Deus, ele está conosco. Jesus, ele está conosco. E onde estavam os necessitados, ali Jesus estava. Então, você pegou aí, aonde haviam necessitados, Jesus sempre se fazia presente. E ele declara aos seus discípulos: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, se você está passando por um momento de tristeza, se você está passando por um momento de medo, se você está passando por um momento de dor, eu quero dizer para você que Jesus está com você. Ele não nos livra desses momentos, mas ele nos livra nestes momentos. É aquela que a gente sempre fala, ele não nos livra da fornalha de fogo, mas ele entra na fornalha e nos livra na fornalha. Ele não nos livra das tempestades, ele não livrou os discípulos de passar pelas tempestades, mas ele foi em meio às tempestades, esteve com os discípulos e os livrou. Então, muitas vezes Jesus ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, mas ele não nos abandona, ele está conosco. Jesus está conosco em meio a tudo isso que nós estamos passando. Mas eu queria entrar no texto que nós lemos, porque nós conhecemos Jesus e existem muitas pessoas que têm necessidades nesse tempo. E quando essas pessoas elas têm necessidade para esse tempo, a palavra ela vai me declarar que eu sou resposta para essas necessidades. Eu tenho uma resposta às necessidades das pessoas que estão em minha volta. Jesus está dizendo de um rei, e ali simboliza ele mesmo, e esse rei, ele teve fome, e alguém lhe deu de comer, ele teve sede, alguém lhe deu de beber, ele estava sem roupas e alguém o vestiu, ele esteve doente e alguém cuidou, visitou, ele esteve preso e ele foi visitado. Ele era estrangeiro e alguém abriu a sua casa para hospedá-lo. E aí então seus servos, seus súditos, vão lhe perguntar: quando é que te vimos assim? Imagina as pessoas olhando para Jesus e perguntando: quando é que te vimos doente? Quando é que te vimos com todas essas coisas? Nós não vimos. E ele vai dizer: quando vocês fazem para um dos meus pequeninos, na verdade vocês estão fazendo para mim. Quando nós falamos que Jesus está conosco e que nós somos amparados por ele, quando nós tomamos essa palavra para nós e recebemos ela com afeto, com aquilo que vai nos trazer um consolo em meio às nossas lutas, é muito bom. Mas quando nós olhamos esse texto e vemos que nós somos Jesus para outras pessoas, é exatamente isso. Jesus está dizendo que nós somos Jesus para outras pessoas. Que nós estamos fazendo o papel de Cristo quando nós ajudamos outras pessoas. E nós estamos em uma geração, nós estamos vivendo um tempo onde há um individualismo muito grande, onde há uma preocupação somente com aquilo que é meu e não com o que é dos outros. É o texto que eu sempre falo. Ontem, no desafio, eu tive a oportunidade de ler ele, Provérbios 2, versículo 3 em diante, que diz: não atente somente para aquilo que é seu, senão para também o que é dos outros. Então, nós estamos em uma geração que está olhando muito para aquilo que é somente seu, o que eu ganho com isso, o que eu recebo com isso, e estamos esquecendo de olhar para fora, estamos esquecendo de olhar para o próximo, estamos esquecendo de olhar para quem precisa lá fora. E este é um tempo onde nós precisamos, com toda certeza, expandir
a nossa visão, expandir a visão da igreja para as necessidades que estão fora dela. Parece que nós olhamos muito para as necessidades que estão dentro da igreja por um tempo. E essa pandemia, se ela não é causada por Deus, ela tem a permissão dele para acontecer e ele tem o controle de todas as coisas. E eu creio que nada acontece quando se tem a permissão de Deus sem que nos traga um tipo de um ensinamento. E nós estamos sendo ensinados. Nós não podemos sair desta pandemia da mesma forma que entramos. Não podemos sair, como eu falei aqui, não sei se foi aqui em algum lugar, foi numa reunião que eu tive com a liderança na segunda-feira, nós não podemos sair maximizados na forma que nós entramos. Ou seja, se eu entrei egoísta, eu vou sair mais egoísta ainda. Isso é o que algumas pessoas têm estudado e têm declarado que vai acontecer. Eu não posso crer que eu entrei olhando para mim mesmo, vou sair olhando ainda mais para mim. Eu preciso crer que eu vou mudar, que eu vou melhorar, que eu vou me tornar uma pessoa melhor. E a igreja, ela precisa melhorar e muito. A igreja, por muito tempo, e aqui eu posso falar porque eu sou da igreja, creio que a gente pode observar erros daquilo que nós somos, de dentro que nós somos. É fácil criticar outras pessoas quando você não faz parte. Então eu me sinto à vontade, não é uma crítica, mas é um raio-x que a gente faz para identificar áreas que nós precisamos de mudança. Nós precisamos mudar nesse tempo a forma como nós estávamos sendo igreja. Nós olhávamos muito para dentro das nossas quatro paredes. Os problemas que nós enfrentamos muitas vezes na igreja são problemas de relacionamento, são problemas de egocentrismo. Tem pastor aqui, pastor Danilo está ouvindo, outras pessoas estão ouvindo. Deixa eu abrir essa tela aqui melhor para ver aqui o pessoal que está. Você pode dar um amém aí, glória a Deus. Mas eu tiro ela aqui para não ficar dando reflexo no óculos para vocês. Mas nós enfrentarmos problemas bestas. O problema do egocentrismo, que a pessoa não teve uma oportunidade para orar num culto, não teve uma oportunidade para louvar num culto, ela ficava chateada com tudo aquilo. É porque uma pessoa não teve uma visita, ela fica chateada com tudo aquilo. É porque a nossa guerra era para crescer mais do que a outra, para ser mais bonita do que a outra, para ser mais ungida do que a outra. Então, tudo era para nós, tudo era para dentro, tudo sempre foi ao nosso favor, aquilo que eu quero, né? O meu, para dentro, a minha igreja. Enquanto isso, nós temos uma sociedade de necessitados. Nós temos pessoas com fome, nós temos pessoas com sede, nós temos pessoas enfermas, nós temos pessoas estrangeiras, nós temos pessoas presas, nós temos as mais diversas necessidades em nossa volta, mas estávamos presos no nosso mundo, estávamos presos nas nossas quatro paredes, estávamos me perdoe aqui a franqueza, mas estávamos nos divertindo com as nossas músicas, com os nossos congressos, com as nossas conferências, com as nossas danças. Estávamos nos enchendo e enchendo o nosso ego de tantas coisas, mas ao mesmo tempo não estávamos sendo aquilo que deveríamos ser. Você está me entendendo? Deixamos de ser aquilo com o qual o propósito de sermos criados para ser. Jesus ele é muito enfático nesta palavra de Mateus 25. Existem pessoas necessitadas e quando vocês fazem algo para as pessoas necessitadas, vocês estão fazendo para mim. Porque é isso que ele faria se estivesse em nosso lugar. Talvez a igreja de Jesus não estaria em um prédio. Ela estaria nas ruas. Ela estaria nas casas. Ela estaria nos becos.
Ela estaria cuidando dos necessitados, como naquele tempo. Ela estaria no templo para se reunir. Ela estaria no templo para o momento de comunhão entre ela. Ela estaria no templo para repartir o pão entre ela, mas ela sairia do templo fortalecida. Ela entraria no templo para receber combustível, mas sairia do templo para gastar aquilo que recebeu com as pessoas que têm necessidade. Esta é a função da igreja. E nós entramos nesse tempo de pandemia e o que nós temos feito? Que tipo de resposta nós temos dado? O que nós temos feito para a nossa sociedade? Como nós temos atingido nesse momento e sido resposta para as pessoas que estão em nossa volta? Eu não sei, Igreja de Deus em Feira de Santana. Não sei. Não sei o que nós temos feito e como nós temos feito. O que eu sei é que a palavra diz que nós precisamos fazer. E precisamos fazer em tempo e fora de tempo, porque o Evangelho ele precisa ser pregado em tempo e fora de tempo. Nós precisamos despertar como Igreja do Senhor para esse tempo. Nós precisamos despertar a nossa vida para fazermos papel de igreja. Já passou o tempo de menino, já passou o tempo da criancice, já passou o tempo da birra. Já viu aquela criança? Olha como é que eu enxergo a igreja muitas vezes. Você já viu aquela criança que ela não quer almoçar? Ela quer comer doce na hora do almoço. E o pai pega e obriga. Você só vai sair da mesa depois que você comer tudo. E eu me lembro, não sei se minha mãe está por aqui, eu não estou vendo os comentários agora, para não perder o foco, que alguma vez minha mãe fazia assim, não comia, e ela botava a comida na geladeira. E aí quando era de tarde, falava, mãe, eu estou com fome, mas a gente queria comer besteira. Ela abria a geladeira, tá aqui o seu almoço que você não comeu, por isso que você está com fome. Nós sabemos o que devemos dar aos nossos filhos porque eles não têm maturidade para entender a importância de uma boa alimentação. Eles querem sempre doces, eles querem sempre besteira. Assim, a Igreja do Senhor, ela precisa passar da fase de criancice e entrar numa fase adulta. Ela precisa começar a compreender que ela precisa de um crente. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de templo, eu estou falando de pessoas. Pessoas que estão há tanto tempo na igreja, se alimentando de besteira e vivem sem crescimento, são desnutridas biblicamente, são desnutridas espiritualmente, são pessoas que não crescem, são pessoas que só se interessam pelos doces, só se interessam pelas besteiras, mas não se aprofundam no alimento que lhes trará sustância. Nesse momento de pandemia, o que nós mais temos ouvido é o seguinte: o que previne você é uma boa alimentação. Não coma enlatados, não coma alimentos industrializados, opte por uma alimentação saudável, comida que vai gerar no seu organismo anticorpos e vai te deixar mais forte. A igreja, ela é o corpo de Cristo, então esse mesmo princípio se aplica ao corpo de Cristo. Talvez você está me ouvindo, está tanto tempo na igreja e não aprendeu Bíblia ainda, não cresceu espiritualmente, não cresceu em nenhum princípio bíblico. Talvez você não saiba nem achar livros na Bíblia, não decorou nenhum versículo, porque a sua vida até hoje foi uma vida de curtição gospel. Foi uma vida apenas de estar na igreja para o momento de louvor, o momento da resenha no final do culto, o lanche da cantina no final do culto, para paquerar o irmão, para paquerar a irmã, para ter alguma outra coisa, para entrar na fila de uma oração por uma porta de emprego ou uma bênção qualquer, mas você não se alimentou da palavra, você não se alimenta, então você é um crente fraco. E vive uma vida infantil na presença de Deus, porque você não cresce.
Hebreus declara que muitos já deveriam ser mestres, já estar ensinando, mas ainda são crianças. Não estão, ainda estão no leitinho. Imagina se eu estivesse aqui agora na sua frente e falando assim: irmãos, eu preciso terminar a live porque eu estou com fome e eu estou preparando a minha mamadeira e vou tomar a minha mamadeira com mucilon, ou sei lá mais o que, com nã. Vou tomar a minha mamadeira para dormir. Você ficaria: rapaz, o pastor toma mamadeira até hoje. É diferente de eu falar: irmãos, estou saindo aqui agora porque tem uma pizza abençoada me esperando aqui, eu vou comer uma pizza, eu tenho um arroz com frango grelhado, uma salada aqui me esperando e eu estou com fome, eu vou. É o normal. Tem muito crente que está na mamadeira, com 5, 10 anos de igreja, está na mamadeira porque não cresce. E aí nós temos uma igreja infantilizada e fora do seu propósito, que está lutando por coisas de criança. De criança. Quando nós vamos tentar falar de alguma coisa séria, nós estamos falando para crianças. E como você vai dar obrigações sérias para uma criança fazer? Uma criança não pode dirigir um carro, uma criança não pode votar, uma criança não pode casar, uma criança não pode porque ela não tem uma mentalidade formada para isso. E nós, muitas vezes na igreja, estamos há 10, 15, 20 anos lidando com crianças que não crescem, que não amadurecem. Como nós podemos confiar coisas sérias na mão de crianças? Nós não podemos. Me desculpe a franqueza, mas não podemos. Então a igreja ela precisa crescer. E se você for ver, a maioria dos nossos problemas é pela infantilidade da igreja. Eita, hoje é dia de pancada na igreja, né? E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando. Eu declarar logo isso aqui antes que... Eu estou falando da nossa igreja em Feira de Santana, não estou falando da denominação da Igreja de Deus, estou falando da igreja evangélica brasileira, de todas, que eu conheço, muitas igrejas, tenho amigo em muitos ministérios, a gente tem conversado muito nesse tempo, tem trocado muita informação nesse tempo, e a gente percebe isso. Nós temos uma igreja no Brasil infantilizada, uma igreja infantil. E como é que o Senhor vai confiar grandes coisas a crianças? Não vai. Não vai. Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora não, agora eu não sou mais menino, essas coisas não me pertencem mais. É igual quem tem filho pequeno, recém-nascido, faz o primeiro cocôzinho na fralda, gera até foto, né? Garanto que muitos de vocês aqui têm no seu álbum de foto a foto do primeiro cocôzinho na fralda, tirou a foto. Tem o primeiro banho. Muitas vezes é a avó que dá o banho, né? Lá em casa acho que foi minha mãe que deu os banhos. Então a avó vai dar o primeiro banho. O menino começa a andar e ele quebra o enfeite da sala. Quebra aquele elefante de porcelana que você tem na sala. O menino vai, esbarra a mão e quebra. E aí você não briga tanto, porque a alegria que ele está aprendendo a andar é maior do que o prejuízo do elefante de porcelana que quebrou. Mas aí depois de um tempo, quando ele tem 15 anos, e se ele esbarrar em alguma coisa na sala, um copo de requeijão que ele quebrar na cozinha, você já fica nervoso. Porque como é que pode um menino de 15 anos estar quebrando as coisas? A fase mudou. Você tem um jovem de 20 anos, aí ele faz xixi à noite na cama, sem doença, sem nada, assim, já deixou de ser engraçado, é feio. Então a gente tem muito crente que já era para estar muito maduro e está até hoje fazendo coisas de criança. E aí como é que nós vamos cuidar então daqueles que têm necessidade lá fora? Como é que nós vamos ser resposta para aqueles que estão lá fora se nós não crescemos aqui dentro? E isso implica que nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. A implicância maior é essa. Deixa eu ver quanto tempo já tem de live. Meu Deus, estou falando demais hoje. Vou terminar. Quanto tempo nós vamos passar nessa situação? Coloca um monte de soldado numa guerra. Pega essa aí, pra gente terminar aqui.
Coloca um monte de soldado numa guerra. Talvez tem muita gente até pensando, o pastor devia dar uma palavra de incentivo, o pastor devia dar uma palavra de ânimo para esse tempo de pandemia. Eu estou te dando uma palavra de incentivo geral, irmão. Porque a pandemia não pode parar. A pandemia não pode parar a igreja. A pandemia não parou a missão da igreja. A pandemia não pode parar a sua transformação como igreja. A pandemia ela não vai parar o seu crescimento como crente. Você não pode ficar imobilizado. Você pode não estar cultuando no templo. Você pode não estar podendo fazer um monte de coisa, trabalhar isso e aquilo outro, ou diminuir sua carga de trabalho. Mas a pandemia não está impedindo você de ter um tempo maior de oração, de crescimento na palavra, de busca de Deus, de mudar os seus conceitos, de melhorar, de se tornar alguém com caráter bíblico. Isso aí não. Você é indesculpável diante de Deus sobre isso. É indesculpável diante de Deus sobre isso. A pandemia não está te impedindo de se transformar em alguém melhor. Então, voltando aqui. Aí, imagine então uma cena, uma guerra. Tem aqueles filmes de guerra. Eu até postei um vídeo muito bom no meu canal do YouTube. Vai lá no meu YouTube, mano. Escreve lá, por favor. Siga. Tem um vídeo do pastor JB, uma parte de um podcast que ele postou e eu repostei lá no meu canal no YouTube, que vai falar sobre a gente precisa, marcar a nossa história. Você precisa marcar o seu tempo, marcar a sua história. Assista esse vídeo. São 4 minutos e meio, mas é um vídeo que vai falar muito ao seu coração. Depois da live você assiste lá. Não sai agora não para assistir. Depois da live você assiste. Imagina então que nós estamos em uma guerra, como nós estamos. Imagina então um monte de soldados dentro do batalhão, sem missão nenhuma. Imagina aí, pastor Danilo, aquele monte de soldado dentro de um batalhão sem nenhuma missão. O que vai acontecer dentro daquele batalhão? Vai acontecer as brigas. Quem pegou minha bota? Quem sujou meu coturno? Quem amassou minha roupa? Quem comeu meu chocolate? Quem mexeu nas minhas coisas? Quem bagunçou minha cama? Quem não lavou o banheiro direito? Quem não limpou isso aqui direito? Quem não fez isso? Quem não fez aquilo? Esse tipo de problema vai acontecer. Por quê? Porque eles não têm nenhuma missão. Eles estão reunidos em um lugar e as confusões, aquilo que acontece é justamente por causa desse relacionamento dentro desse lugar. Agora bota esses camaradas num campo de guerra. Bota eles numa missão. Sabe o que começa a acontecer? Se alguém for baleado, todos vão juntar para salvar aquele baleado. Um vai precisar cuidar do outro, porque um precisa do outro. Eles vão se dividir em equipes, e uma equipe vai ser responsável por isso, a outra vai ser responsável por aquilo. Vai ter a equipe dos médicos, vai ter a equipe da comunicação, vai ter a equipe que vai espionar o terreno do inimigo, vai ter uma equipe que vai ficar na retaguarda. Então, são várias equipes e todos cuidando uns dos outros para que a missão seja concluída. O problema da igreja hoje em dia é porque nós estamos todos reunidos dentro de um quartel para o nosso próprio interesse, e os nossos problemas são problemas relacionais, porque nós estamos fora da missão que nós temos que ter como igreja. Então nossos problemas são esses. Quem sujou, quem comeu meu chocolate, por que não me deram bom dia, por que não me deram a paz, por que não me deram oportunidade, por que não fizeram isso, por que não fizeram aquilo outro. Porque a partir do momento que nós estivermos realmente cumprindo a missão, nós vamos aprender que todos são necessários e nós precisamos cuidar uns dos outros. E que não existe tempo bom ou tempo ruim para a missão. A missão ela precisa ser cumprida. E é isso que Jesus está falando no texto que nós lemos. Muriçoca aqui. No texto que nós lemos. Jesus está dizendo o seguinte: tive fome e não me deste de comer. Vamos terminar o texto? Vamos terminar o texto. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes me visitar. E eles também perguntarão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: Com toda certeza vos asseguro que sempre que o deixaste de fazer algum destes meus irmãos, mesmo que o menor deles, a mim deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. E aí? O que você tem feito? Como é que a tua vida está pautada? Qual é o teu nível de maturidade diante de Deus? Qual é o teu nível de maturidade com a palavra dessa hoje? O que você busca no seu ministério hoje? É servir ao próximo ou ser servido? É fazer a diferença na vida dos outros ou está se preocupando consigo mesmo? Quais são os teus problemas? É porque pisaram no teu sapato novo? Ou você está vendo quem não tem um sapato para usar fora da tua vida? Qual é o teu problema? Comeram o teu último pedaço de lanche na cantina? Ou a tua preocupação é de sair de lá e levar comida para quem não tem? Qual é o teu problema, igreja? Aonde é que está a tua visão hoje? Você está triste porque não te deram a paz do Senhor quando você chegou no culto? Ou você se entristeceu porque você passou em algumas ruas e não pôde cumprimentar alguns necessitados que passaram pelo seu caminho? Você está triste porque não foi visitado ou você está triste porque não teve a oportunidade de visitar alguém? Comece a pensar sobre isso. Jesus está voltando e você precisa subir. E ele disse que vai separar um à esquerda e outros à direita. E eu não preciso falar de mais nada. Ah, pastor, então a salvação é pelas obras? Não. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque nós somos salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, e isso não vem de nós. Vamos ler lá Efésios 2, 8, para ficar só nas minhas palavras aqui. Efésios 2, 8. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, ou seja, é presente de Deus. Presente de Deus. Salvação é pela fé. Você crê em Jesus? Amém. Você crê que todos os seus pecados foram perdoados? Amém. Você crê em Jesus a ponto de segui-lo e obedecer a sua palavra? Amém. Se tornar um discípulo dele? Amém. Pronto, salvação. Agora, as obras não salvas, mas as obras são resposta dos salvos. Elas foram criadas não para nos salvar, mas para mostrar aquilo que nós somos, a transformação que já ocorreu em nós. Então, faça as boas obras. Amém, amém, amém. Senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Quero agradecer todos que tiveram paciência hoje. Falei demais, né? Quase uns 45 minutos, 50 minutos falando.